Olá, como está você? Seja bem-vindo ao DespertaCast, quarto episódio. Um consultor e um marqueteiro. E vamos hoje descomplicar a vida do empreendedor. E hoje nosso tema é influência e manipulação. Aliás, você sabe qual é a diferença? Será? E aí, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Tô acima do ótimo, sempre. Sempre acima do ótimo. Cafezinho. Cafezinho na mesa, peixinho na brasa. Peixinho na brasa, legal. E hoje, para falar sobre um assunto que muitas vezes é polêmico, porque quando se fala em influência, muitas pessoas têm muita desconfiança quanto a isso. Quando a gente lê um livro chamado As Armas da Persuasão, assusta, né? Armas, né? A gente já diz o seguinte, inclusive, né, tem muita linguagem metafórica. E a linguagem da influência, ela tem uma metáfora de guerra, você já percebeu? Eu vou ganhar uma discussão, fulano perdeu uma discussão, olha a artilharia dos argumentos. Você percebeu isso? Tem gente muito bem munida com isso, né? Tem, né? Tem gente que fala, vamos tomar alguma coisa no final do dia e olha para de quem, né? Porque sempre é... Tomar de quem? Tomar de quem, não é nem tomar o que, é tomar de quem, porque tem gente que é movido por isso, né? Agora, por outro lado, quando a gente fala em liderança, a gente fala muito sobre o poder principalmente a possibilidade de poder influenciar pessoas ou mobilizar pessoas para chegar em algum lugar. Ou seja, influenciar é algo extremamente necessário para quem lidera ao outro e a si mesmo. Concorda comigo? Com certeza. Até a palavra influência, né? Se a gente for, como a gente gosta da etimologia, né? Influência. O Cortella deve ser nosso fã, cara. Patrocina aqui, Cortella. Melhores imitadores do Cortella do Brasil. Influência vem de fluir. Ir para dentro. Ir para dentro e fluir para dentro, né? Então, isso é muito legal, porque ninguém pensa em fluir de uma forma forçada, porque tem que fluir, né? Tem que ser algo que tem um caminho a seguir, um rio flui, né? E ele vai encontrando caminhos, porque a água é flexível, né? Ficou filosófico, ficou bonito, mas né, cara? É lindo isso, mas é extremamente necessário a gente entender que o poder de influenciar pessoas, ele não está relacionado a você, mas ao outro. Fluir para dentro. Fluir para dentro. Por isso que, respeitando o livre-arbítrio, entendendo que o outro vai permitir ou não que flua. Perfeito. Essa informação. Perfeito. E aí a gente já começa a perceber que existem diferenças entre manipulação e influência, né? E eu quero trazer uma terceira palavra aqui para a mesa. Você percebe a diferença em persuasão, influência e manipulação ou não? Percebo, porque a persuasão está mais relacionada a argumentos. E a influência está mais relacionada ao comportamento. Ela tem uma persuasão. Agora, junto disso, tem uma relação de empatia, de estar próximo, de ligação. E aí a gente pode abordar tanta coisa. Quando a gente fala de empatia, a gente também fala daquele fenômeno chamado rapport, que vem do francês. Reportar. É muita cultura aqui. Rapport é trazer para o presente. Vem de reportar. Estou te reportando de um outro lugar para cá. Sendo que, se a gente passa 40% do tempo divagando em um argumento, em uma palavra, a pessoa vem para cá. Ela diz assim, não, peraí, faz sentido o que você está dizendo, o que você está falando, e eu entendo você e me conecto contigo. E essa conexão que faz, né, por isso que o rapport se fala muito na PNL, quando os corpos, inclusive, se sentam do mesmo jeito, né, se fazem até gestos muito próximos e parecidos, porque estão conectados de verdade. Então essa conexão aconteceu porque não apenas a minha mente, mas a minha emoção, ela está aqui. Perfeito. E aí se estabelece uma relação de confiança. Aí se torna influência, né? Porque daí a gente está trocando, a gente está tão conectado a ponto de
estar ligados, inclusive dentro do rapport, né? No coaching a gente estuda muito isso também, de você entrar inclusive na respiração da outra pessoa para gerar essa empatia, de você respirar na mesma pegada, para a pessoa se sentir confiante contigo, né? De tamo junto, que é uma palavra que também perdeu muito o sentido, esse tamo junto, né? Que não é, né? A gente tem a mania de diminuir, né? Em vez de estamos juntos, tamo junto. Tamo junto e agora tá TMJ. Mas será que tamo junto mesmo? Será que existe um rapport nisso de estamos juntos, né? Será que é influência ou é manipulação esse tamo junto? Se ela é apenas argumento, ela pode se tornar, inclusive, uma manipulação. A gente já vai entender um pouquinho isso. Mas eu queria só trazer um pouquinho mais que... Por que o rapport ele está muito mais no campo da influência? Porque o rapport ele está relacionado com a integridade, estar por inteiro. Como eu estou por inteiro, tem a minha verdade sendo exposta aqui. Em algum momento, se eu fugir com essa verdade, quebra uma relação de confiança e quebra o rapport. A pessoa divaga. Quando houver uma desconfiança, divagou. Então, pode ser gerado um fenômeno de rapport em um momento de manipulação. Sim, eu vou imitar o teu gesto, tal, e você vai chegar e vai entrar em rapport. Inclusive, manipuladores são muito bons em rapport. Exatamente. Manipuladores são muito bons em fazer o possível para você se conectar com ele. Ele vai falar a palavra que você quer ouvir. Ele vai agir do jeito que você quer. Ele vai te perceber rapidinho. Então ele vai fazer o possível para que você entre no ritmo dele. Agora, quando não há verdade, em algum momento vai haver uma fuga e uma desconfiança. E aí que vem, qual é a diferença? Vou começar com você. O que você acha? Qual é a diferença entre manipulação e influência? Cara, pra mim, a manipulação não leva em consideração o outro lado. Eu levo em consideração o meu lado. Uma pessoa manipuladora, ela olha um lado. O influente, ele conhece o lado bom e ruim de uma situação e vai fazer fluir dentro desses argumentos de persuasão. Né? Então, uma boa pessoa, um bom vendedor, né? Porque a persuasão está muito dentro os vendedores sabem usar muito bem. E por quê? Porque conhecem as dores e os prazeres. Conhece o céu e o inferno de uma pessoa. E algo que eu ensino, inclusive, nas minhas mentorias é que quando você sabe descrever muito bem o inferno da pessoa, ela acredita que você sabe como sair. Então, para mim, a diferença entre manipulação e influência é que a influência conhece os dois lados e tenta achar um ponto em comum. Já o manipulador só olha o lado dele e tenta te convencer do lado dele. Não sei se é dentro disso que você acredita, mas para mim... Percebendo, manipulação vem de mãos, né? Vou manipular alguma coisa. Então eu estou aqui com uma matéria-prima ou uma matéria bruta e vou usar ela para moldar do jeito que bem entende a mim. E a única forma de eu fazer com que uma outra pessoa ou alguém ou até um objeto tenha o formato que eu quero é que ele não esteja consciente. Porque se ele for protagonista, eu não vou conseguir manipular. Perfeito. Então a manipulação ela tira o protagonismo da pessoa. A minha visão sobre manipulação é que normalmente ela pega um ponto cego, algo que não é consciente. A manipulação é uma forma de eu entrar em algo na pessoa que ela não viu o contexto como um todo para chegar onde eu quero que ela chegue. Perfeito. Ou seja, um ponto cego. Não há uma visão completa, ou seja, uma visão do todo. Então ela é como aquele vendedor, né, que ele faz de tudo para fechar, mas ele não mostra aquelas letrinhas pequenas, miúdas que estão ali, ele não explica toda a informação, ele fecha a venda pensando nele, e não na pessoa que está comprando e na experiência. Leva em consideração um lado e esquece o outro. Exatamente, ele manipulou. E a influência, ela, de certa forma, ela
provavelmente ela tem até um ponto de vista, agora está relacionado com a visão do todo e com o respeito com o todo. Então, eu acredito que a influência, ela instiga a consciência, e a manipulação, ela se beneficia quando não há consciência. Perfeito. Faz sentido? Total. Podemos encerrar? Ótimo. Né? E a consciência é a palavra-chave aí, né? Exatamente. Que é você estar ciente, né? Se você tiver ciência do lado bom e do lado ruim, você não se deixa ser manipulado. Agora tem uma questão muito importante, né? As pessoas enxergam manipulação somente como bom e ruim. Mas todos nós, em algum momento, já manipulamos, já fomos manipulados. Porque a manipulação, ela está dizendo sobre você não ter a consciência sobre todo. Agora, a manipulação existe. Ou vai dizer que a tua mãe nunca chegou para você e diz assim, se você não comer tudo, eu não vou te dar a sobremesa. Sim, aí é manipulação. Aí tem licença poética, né? Mas a gente já foi manipulado pela nossa Sim. mãe, pelos nossos pais. Se você não fizer isso, a gente já foi manipulado muitas vezes e a gente já manipulou. Quem tem filho sabe em algum momento que já houve uma manipulação por, às vezes, meu filho, minha filha não tem toda a consciência, mas ela tem que me respeitar, ou tem que. Então já houve isso, e a manipulação, ela também utiliza uma série de armas que muitas vezes, se a gente parar para pensar, às vezes é utilizado, como, por exemplo, gatilhos mentais. Muito. E, cara, até essa questão, até esses dias no grupo Liderança Consciente, se você não faz parte, vai ter em algum lugar que vai ter um link para você entrar. E a gente fala sobre temas de liderança. Essa semana tá mais forte ainda esse tema, né? Tá. E a gente falou sobre elogio e bajulação, né? Eu acho que tem tudo a ver com esse tema também, né? Sim. Porque o elogio, quando tem um objetivo que vê só um lado, acaba se tornando bajulação. Né? Porque o elogio precisa levar em consideração também os dois lados, né? Sim, você precisa, você não pode bajular para tentar alguma coisa só para você. É o que a nossa mãe fazia, né? Ou isso, ou vai ficar sem brincar, vai ficar sem televisão, vai ficar... Aí tem muita gente que usa da bajulação para conquistar coisas assim. Sim, né? sim. E aí chega elogiando, chega passando mão, fala, adulando, faz isso, porque puxa saco. Isso, ou usando também do lado negativo de, então eu não vou fazer tal coisa. Naturalmente chantagem. A gente entra para chantagem e se torna vingativo. Né? Então, chantagem emocional. Tem os gatilhos mentais e os gatilhos emocionais, que também são outros gatilhos que pouco se fala, mas que existem, né? Que a gente tem os gatilhos emocionais que estão ligados com o nossa cultura ali da nossa casa, e a gente naturalmente vai entrando lá em lugares que a gente não gosta de mexer. E que os manipuladores sabem mexer muito bem. Então, não só a parte consciente, mas a parte inconsciente, que está no emocional, que é muito forte, também é utilizado por manipuladores. Legal. A compra emocional, aquele negócio mais, né? Essa coisa do gatilho eu acho muito interessante, porque a própria palavra gatilho já lembra... morte, tiro. Arma, né? Tá ok? Tá ok. Já lembra a arma, né? Ou seja, e a arma, ela nada mais é do que uma defesa ou um ataque. E o gatilho é muito usado para defesa ou ataque, na maior parte das vezes. Então, na maior parte das vezes, ainda mais para o ataque do que para a defesa. E tem um livro que eu super indico, inclusive, eu acho muito bom o livro, que é As Armas da Persuasão, que ele explica para a gente entender, né, cada vez mais o porquê isso acontece. E aí ele fala, nós temos no nosso cérebro um lado, que é o límbico, que é a parte que comanda todas as nossas emoções. Uma informação que capta uma memória infantil ou algo do gênero que mexe com as nossas emoções,
aguça uma ação, uma vontade de agir e ativa na nossa mente, né, um gatilho. Por isso que ele diz assim, olha, quando um argumento, uma forma de pensar que eu coloco naquele argumento faz com que a pessoa ou ela fique curiosa, ou e automaticamente ela tome uma ação. É o que a gente chama de um gatilho mental. Ativou aquele momento lá. Perfeito. Então é um argumento que ativa. E não tem nada de errado isso não é nada novo. Isso aí já foi usado por milhares e milhares de anos. Jesus Cristo utilizava, por exemplo, parábolas para chamar muita atenção e para que algumas pessoas pudessem entender, outras não. E ele, porque tá claro, ele explica isso na Bíblia, né? Ele fala em parábolas para que algumas pessoas possam entender e outras não. E ele contava muitas histórias para que se tornasse de fácil entendimento. As analogias que ele As analogias, né? Ou seja, é importante que nós possamos utilizar também algumas formas de que a pessoa possa entender o nosso argumento para que ela também entre e flua conosco. Agora, depende muito da nossa intenção. Se em algum momento a minha intenção for estar por cima e passar a perna em uma outra pessoa, em algum momento vai quebrar essa relação de confiança e ela deixa de ser uma influência e passa a ser uma manipulação. E é por isso que hoje muitos canais de mídia aberta estão perdendo audiência porque as pessoas estão percebendo que muitos argumentos estão deixando de lado outros para buscar manipular. Ela não expõe totalmente a verdade, né? Tem muitos canais, independente né, do canal, independente. Tem, de certa forma, toda pessoa ela é parcial, ela tem um ponto de vista, ela quer defender aquele ponto de vista. Isso. O grande problema é quando ela expõe de forma totalmente, né, parcial. Ou seja, esse é meu ponto de vista e é dessa forma. Ela só olha um lado, aí ela está manipulando. Por isso que eu acredito que clareza é poder, cara. Porque o que acontece? Aprendi hoje de manhã com a Roberta, nossa amiga, né? Se estiver assistindo, comenta aqui embaixo. Sou eu, a Roberta. E ela trabalha muito também com treinamentos corporativos e tal. E ela me falou, até anotei aqui para falar com você. Existem palavras grávidas. Já ouviu falar sobre isso? Não. Palavras grávidas, que são palavras que na verdade estão gestando outras coisas. Existem Ou seja, coisas, uma intenção por trás. Uma intenção por trás. E palavras grávidas nem sempre têm uma conotação negativa. Uma palavra grávida é engajamento, por exemplo. Ah, não, eu quero mais engajamento para minha equipe. Tá, mas no final, o que você quer? Será que você não quer que os teus colaboradores trabalhem mais ao invés de engajamento? Será que você não quer produtividade ao invés de engajamento? Ah, não, eu quero um treinamento para a minha equipe de vendas não tá batendo meta. Cara, mas será que tá claro a forma como você tá passando, ou você tá passando de forma grávida, né? O clássico, né? Ah, eu quero ter sucesso na vida. Sucesso é uma palavra grávida. Porque o sucesso pode gerar vários filhinhos, né? Tá, então eu entendi como algo que é subjetivo, né? É algo que tem algo por trás. Mas tudo tem algo por trás. Se eu falo, por exemplo, motivação. Exatamente, a gente utiliza palavras grávidas ao invés de falar no objetivo final, que traz clareza. Mas então grávido não é a palavra, é quem fala. A pessoa não é a palavra. Claro. Muito. Porque a intenção por trás, eu posso justamente vir com uma palavra e ser justamente ela. E manipuladores sabem usar muito bem palavras grávidas. Né? Um exemplo, cara... Subjetivos. Isso, porque o que acontece? Eu posso chegar e falar... Cara, você sempre faz isso. A palavra sempre dá essa conotação de... Cara, é sempre. Generalização. Generaliza, né? O nosso cérebro generaliza, omite ou distorce. Sim.
E se você usa essas palavras que eu chamei de grávida aqui, essas palavras subjetivas que Mas estão eu volto ali... a dizer, mas não é qualquer palavra pode ser grávida. Vamos falar aqui, luz. Luz eu posso falar sobre uma ideia, sobre iluminação de ideia, sobre simplesmente a luz. Ou seja, não é a palavra em si, mas é a intenção por trás daquilo que se fala. Exatamente, é o que vai dar a luz, né? É o que vai sair da Essa pessoa. palavra é grávida. Isso. Todas são. Então, chegamos Agora, a um outro ponto. Depende de quem? da motivação da pessoa. Exatamente. E é o que diferencia uma pessoa que tem uma persuasão ou uma manipulação. Agora, isso tudo é em estado de consciência. Porque se a pessoa não é tão consciente, se a pessoa não se questiona, não entende, ela é manipuladora até sem querer. Agora, olha onde a gente chegou. Se a manipulação ela é o fato de omitir uma ou outra informação, uma pessoa que ela não sabe direito aonde ela quer chegar, muitas vezes está alienada e se auto-manipulando, porque ela não entende ainda toda a verdade. Por isso filosófico. Cara, é demais. E a questão de gatilhos, né, que a gente fala, são estímulos. Mas esses estímulos levam em consideração programas que você já tem instalado no teu corpo. Cientificamente comprovado, biologicamente funciona. Porque são estímulos, são coisas que a gente vem de fábrica. Né? Se eu colocar a mão numa chapa quente, eu tenho o estímulo de tirar. Esse é o gatilho. Esquentar a mão é o gatilho para eu tirar. Ali, a mesma coisa a questão sexual. Né? Os homens e as mulheres sentem atração um pelo outro. E ninguém nos ensina a ter atração. Legal. A gente vem com isso, mas existem estímulos para isso. Um grande estímulo pode ser uma roupa mais sensual, pode ser o estímulo visual. Tanto é que a indústria pornográfica está ganhando muito espaço por conta desse desentendimento, né? Eu usei para ficar bem didático. Estímulos instintivos, né? Isso, a gente tem instalado no nosso corpo alguns aplicativos já de fábrica. E os gatilhos mentais fazem você usar esses aplicativos. Ou seja, aquela pessoa que entende esses aplicativos e sabe usá-los somente de acordo com a sua intenção, sem abrir o jogo, ela está manipulando. Exatamente, mas gatilhos são estímulos. A partir do momento que eu sei como usar aquele aplicativo, eu posso usar tanto para o bem como para o mal, como gatilho ou como estímulo. E o que acontece? Por que tem muita gente que não tem ódio de venda? Ódio, falo ódio. Não, vender não é comigo. Porque em algum momento já se sentiu manipulado e houve até uma visão de desconfiança. Aí generalizou. E quem acaba usando mais os gatilhos? Os vendedores. Sim. E acaba que ficou um rótulo ali. Cara, vendedor e político usam gatilhos. Sim. Porque estão... E mídia, né? E mídia. Você falou de rapport, vem de reportar, os repórteres. Sim, legal. Cara, a mídia é manipuladora ou gera influência? Manipuladora, na maior parte das vezes, até porque a escolha, né, da maior parte dos noticiários são escolhas voltadas para aquilo que chama atenção. Como, por exemplo, nós sabemos que o nosso instinto é um instinto de proteção e defesa. Por quê? Porque nós vemos a nossa história, desde o homem das cavernas, nós éramos totalmente indefesos. Então, uma notícia que vinha, né, por exemplo, de uma criança brincando, não tem risco de vida. Mas uma notícia de tem o leão nas redondezas, corre risco de vida. Então o medo, o risco, são gatilhos muito fortes mentais. E a mídia utiliza o quê? O medo, o risco, para gerar pânico. E o pânico nada mais é do que uma ferramenta de persuasão. Muitas vezes, se você não fizer isso, vai acontecer isso com você. Quem nunca foi manipulado ou manipulou dessa forma, com uma condição de um risco de vida. Então isso é manipulação. Faz sentido? Total. E percebe assim que a gente acaba fugindo ao invés de aprender a usar o aplicativo. Exato. Até porque, como eu falei, não tem nada de errado em entender isso.
Eu acho que é importante nós entendermos, é importante, inclusive, em algum momento a gente utiliza gatilhos mentais, como eu falei, Jesus Cristo utilizou gatilhos mentais. De forma inconsciente, às vezes, mas utiliza. Talvez até de forma consciente, porque o problema não está ali. O problema está na intenção que está por trás disso. Eu posso utilizar um gatilho, tanto inconsciente quanto consciente, se eu deixo bem claro quais são as minhas intenções. E aí volto a toda aquela conversa desde os outros Desperta Cast, que a gente fala muito sobre ter um propósito, muito claro, e deixa claro qual é o seu propósito. Que, parênteses, Desperta Cast número 1, se você não viu, vai lá que tem muita coisa legal. Desperta Cast número 1 falou sobre propósito, Desperta Cast número 2 falou sobre medo, Desperta Cast 3 falou sobre cultura. Então todos eles, de certa forma, estão pautados em uma questão única, que é a verdade única, absoluta, a integridade, você ser íntegro, estar por inteiro, e ali expor a sua verdade, seja a sua verdade em transformação ou não, você está expondo de forma íntegra. Então, essa integridade é o que vai definir realmente se você é uma pessoa que está com más ou boas intenções, e no fundo, tanto a má intenção quanto ao outro é para se beneficiar a si mesmo. No fundo é uma boa intenção, que é uma falta de consciência. Perfeito. Querer o mal do outro é falta de consciência. Olha onde a gente chegou. Exatamente, né? E aí que tá a mídia manipuladora, né? Sim. Aí que tá. E tem algo que o Érico Rocha fala muito, você não escolheu o teu corte de cabelo. Você não escolheu a tua roupa. Foi a sociedade que escolheu para você. Você não escolheu usar barba, porque até um tempo atrás usar barba não era... Ninguém usava. Agora usar barba é algo normal. Antes era falta de higiene. Hoje cara... Hoje para mim é um alívio. Isso. É um alívio usar barba. É um alívio, já que todo mundo usa, eu não tira a cana de bunda. Mas não é você que escolhe o teu carro. Não é você que escolhe. São os gatilhos que escolhem para você. É a comunidade que escolhe para você. Então, de certa forma, todos nós, como eu falei desde o início lá, todos nós somos manipulados. Há uma manipulação. A questão está na falta ou não de consciência. Perfeito. Ou seja, eu não consigo controlar uma pessoa que tenta me manipular. Mas eu posso controlar se eu sou ou não manipulado. Perfeito. E o que eu preciso fazer? Estimular minha consciência. Exatamente. Exatamente. E o pessoal tem preguiça. E é algo biológico essa preguiça de pensar. Porque, como a gente falou lá, da parte de neurociência, tem muita coisa, dá um Desperta Cast inteiro. Dá uma série. Vamos gravar. Vamos. Se o pessoal quisesse comentar aqui embaixo, gatilho mental. Comente aqui, compartilhe com seus amigos. O nosso cérebro tem duas funções, basicamente: sobrevivência e reprodução. E tudo que a gente faz é dentro dessas duas funções. Ou é sobrevivência, ou é reprodução. Então, por que o momento de venda e de compra gera tanto estresse? Cara, porque é um momento em que você está confrontando ali, né? Eu não quero perder. Então, já fui enganado. E na época das cavernas, cara, essa transação também gerava tensão, né? Então é questão de sobrevivência. Quem tem mais... Como isso acontecia nas cavernas? Na questão de quem tem mais e quem tem menos. Quem tinha mais sobrevivia mais, quem tinha menos sobrevivia menos. Então se eu tenho mais... Escassez sempre existiu. Exatamente. Por isso que ele é um gatilho. É um gatilho de escassez. Então o que acontece? Ninguém quer. Era uma questão de sobrevivência. Porque eu não sabia quando eu iria encontrar numa nova caça. Então é meu. Se você quiser, vamos negociar aqui. O que você me dá em troca? É um momento do push, do troca. Né? A questão da comunidade também, né? Viver em comunidade. A gente tem aqui outro gatilho de prova social. Se você fosse
contra, se você usasse um cabelo diferente, eu não fosse com a tua cara, eu te jogava fora da minha comunidade. Tinha o chefão lá, né? Sai fora. E você fora, você não sobrevivia. Então você se molda ao status quo. Por isso, né, essa filosofia do efeito manada, aquele experimento social que as pessoas, elas, para pertencer a um grupo, elas tendem a imitar o comportamento do outro. Exatamente. Imagine os perigos que tinham de você viver sozinho. Ninguém queria viver sozinho. Então, andar na manada, vestir o que os outros vestem, o que vão pensar de mim, vem dessa época. Porque a gente é muito social e não sobrevivia às feras sozinho. Porque é muito mais fácil andar em bando, porque daí as feras nem chegavam perto, porque tem uma galera lá, vamos deixar quieto, né? Matar um mamute sozinho ou matar um mamute em 8? O que é mais fácil, né? Então, essa questão de comunidade até é muito utilizado para manipulação também. Sim. Inclusive as filas, né? Tem algumas baladas que utilizavam muito de formar filas mesmo sem estar cheio. Quem passa na rua diz, tá todo mundo lá, eu vou lá também. Um restaurante, você não conhece nada na cidade, você vê um restaurante totalmente vazio, ou um restaurante com uma fila. Você vai no cheio. Cara, aquele deve ser bom. É muito mais fácil. E aí que entra a questão da preguiça de pensar, né? Porque os gatilhos são atalhos que economizam a nossa energia cerebral. Então, tudo que a gente faz ali, se a gente souber criar um atalho para outra pessoa, ela vai comprar. Porque vai economizar energia, o nosso cérebro gasta muita energia. E gastar energia é sinal, cara, cuidado, segura aí, você vai morrer se gastar muita energia. Qualquer escolha, o novo, já assistiu os Croods? Já. Os Croods, o novo é perigoso, então comprar é algo novo. Eu não tenho aquilo que você está me vendendo. Comprar é perigoso. O principal de todos. Exatamente, a novidade é um outro gatilho, cara, tem uma novidade. Gera curiosidade, mas gera tensão. Porque o novo é perigoso. Porque é muito mais fácil eu ir por onde eu sei, aonde não tem os animais ferozes, e vamos junto. Interessante, porque a curiosidade ela também está relacionada com o risco, né? Exatamente. Ou seja, se eu não sei, eu preciso saber porque algo pode acontecer comigo. Isso, a curiosidade matou o gato. Como mas é por isso que as mídias utilizam tanto a curiosidade, aquela coisa... Você quer ver? Somente depois dos nossos comerciais. Isso. Será que Dona Maria vai conseguir ganhar R$1 milhão? Depois dos reclames. Depois dos reclames. Inject. Patrocina Silvio. Mas é exatamente isso, né? A mídia sobrevive de gatilhos mentais. É a que mais utiliza, né? E aí é que tá, quando é um gatilho atrás do outro, sem ter uma consciência, se torna quase um processo hipnótico. Quase que um processo hipnótico. Por isso que quase, se torna. Né? Porque a televisão ela é talvez um dos processos mais hipnóticos que existe. Exato. Novela, o cara fica lá, porque a novela ela tá toda hora barganhando atenção. Né? Ela precisa de atenção para ganhar os patrocínios. Né? Exato. E a gente entra em outro tema, que é um outro tema que tem a ver com esse, né? A gente traz para a mesa a questão de storytelling, que para mim a forma mais fácil de usar gatilhos mentais... Contando história. É contando histórias. É o story selling, é vender contando histórias. Porque a história gera conexão, já gera o rapport instantâneo. Por isso que novela dá certo e por isso que a gente vicia em seriados de Netflix, porque tem um gatilho no meio de um episódio para outro. Como? O que vai acontecer? Eu não posso esperar até amanhã, vamos pro próximo. E é tudo pensado, né? Dentro do storytelling tem a jornada do herói, que é algo de roteiro de Hollywood. Todos os filmes usam o mesmo roteiro, que é a jornada do herói. Eu tenho uma vida comum, algo acontece, eu recuso o chamado, de repente eu enfrento algo maior, tem um ponto de virada, eu decido assumir o meu chamado. E aí vai dar certo, e aí de repente alguma coisa errada acontece no finalzinho. Eu encontro um mentor, esse mentor fala, faça isso,
E aí eu enfrento o meu inimigo, eu venço a primeira, mas ele volta mais forte, eu perco e volto com o Elixir. E aí eu venço de novo no final. E as novelas também usam o mesmo roteiro. Os seriados usam o mesmo roteiro. É cheio de gatilho. Cara, isso aí é totalmente antropológico, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente viu do medo lá dos homens das cavernas, da curiosidade, né, do instinto de risco, do instinto de defesa, do atacar para se defender. Se tu analisar, tudo está nessa jornada, né? Tudo. E a gente se identifica com essa jornada. Exatamente. Por quê? Porque é mais fácil ir pelo... O novo é perigoso, entendeu? Então vamos pelo que já é rotina. Cara, é rotina, pessoa comum, enfrentou. Cara, eu me identifico. Por que as novelas dão certo? Porque é vida real. Ou seja, entre aspas. Se não é a vida real, é a vida que eu queria ter. Por isso que muita gente manipuladora entendeu a fórmula e conseguiu. E ela vem justamente para trabalhar o inconsciente das pessoas. Aí vem aquela questão. Você pode escolher. Muitas vezes vem pessoas com técnica de manipulação, mas elas são verdadeiras, você vai se beneficiar nisso. Não tem nada de errado. Agora a questão é a consciência de quem está por trás. Ou seja, a tua tomada de decisão deve ser muito importante. Eu acho que essa é a chave desse episódio. Perfeito. Ou seja, você não consegue controlar todas as técnicas de manipulação que vêm de fora. E nunca vai conseguir. Agora você precisa, antes de mais nada, entender, se questionar para saber se isso vai te beneficiar ou não. A intenção. A intenção. A intenção muda tudo. Muda tudo. Né? Muito se fala de inteligência emocional e tal. Cara, para mim, inteligência emocional eu vejo em 3 pontos e acho que tem tudo a ver com gatilho também. Tem um estímulo, né? Até a construção de hábitos também vem dessa mesma forma. Eu tenho um estímulo que é a emoção ali. A raiva, ou a tristeza, a alegria, um estímulo externo. Bate aqui dentro e eu vejo como eu vou agir. Eu vou aprofundar esse sentimento ou eu deixo passar? E aí eu me torno congruente com aquilo ou não. E essa congruência é a forma como eu volto para o meu estado natural. E é consciência isso, né? Então se eu tenho, por exemplo, a raiva. Tem gente que é pavio curto, eles falam. Imagina o pavio. Sem trocadilho agora. Eu tenho pavio curto. A pessoa com pavio curto para raiva. Ela sabe, às vezes tem coisas que estimulam essa raiva. E a pessoa que sabe que a pessoa tem pavio curto, ela faz isso para provocar. Provocar. E o que acontece? Aí eu quero ter inteligência emocional para não reagir. Eu controlo a minha reação, não controlo a provocação. Exatamente. Aí eu sei, cara, meu pavio é curto para raiva. Então eu não vou deixar explodir. Aí eu vou para a intenção. Eu me aprofundo nessa raiva ou não vale a pena? E entro em congruência. Cara, eu volto para o estado normal. Como que eu entro em congruência? Existem várias formas, né? A gente falou de rapport. Rapport existe em várias formas, a congruência também. A congruência de palavras, congruência corporal. Sim. Né? É uma das coisas que eu falo, porque quando a gente vê alguém em depressão, você não pode ficar assim. Cara, mas é difícil a pessoa entrar. Não tem como, né? Ela não consegue. O que você pode fazer? Cara, ergue o pescoço, ergue o peito, joga o ombro para trás. Provocar, né? Porque é muito mais fácil provocar você endorfina, ocitocina. Isso. É químico o negócio. É um trabalho de formiguinha ali. Você começa pelo que é mais fácil. Eu não consigo tirar essa tristeza da cabeça da pessoa, mas no corpo eu consigo. Legal. Ergue a cabeça. No Divertidamente tem uma parte muito interessante que a tristeza tá lá. Essa é meu... Como é que ela usa? Essa minha posição de tristeza, né? Então, cara, mas a alegria é pra cima, sabe? É tudo pensado, né? Então, às vezes a gente fica tentando manipular as pessoas e aí a gente acaba esquecendo de entender o nosso corpo para não se deixar ser manipulado também. Existe uma via de mão dupla. A influência tem os dois lados, né? Eu gosto muito da frase, eu nunca me esqueço,
Quando eu morava em Florianópolis, eu tive a oportunidade de conhecer um senhor, um parapsicólogo, o nome dele é Paulo Américo. E o Paulo Américo falava para mim assim, Cláudio, mantenha-se no centro. E eu tentava entender o que era o centro, sei lá, centro espírita, centro o quê? Que tipo de centro? Porque tem pastel lá no centro? Até que um dia nós estávamos a gente estava numa reunião e falaram uma coisa que eu não gostei, eu fiquei com raiva. Ele falou assim, respira fundo e mantenha-se no centro. Aí eu entendi. Perfeito. O manter-se no centro está relacionado muito a mim. Então, ou seja, eu me conectar com aquilo que eu sou, com a minha verdade, com o que eu acredito, manter-se no meu centro. E é dessa forma que eu vou entender quando eu estiver em uma conversa e alguém, em algum momento, vier com algum argumento tentando me manipular ou alguma coisa, entender o seguinte, eu ainda estou no meu centro e eu tomo uma decisão por mim, eu sou protagonista da minha vida e eu posso escolher. Se eu não estou pronto para fazer a escolha, não escolho agora. Perfeito. Mas eu preciso entender e trazer a consciência. No final das contas, tudo isso que a gente está falando, para a gente fechar aqui, fechou. Para a gente fechar mesmo é que manter-se no centro é se manter consciente. E manter consciência é entender o que está acontecendo, se questionar, saber se questionar, entender que manipulação é um processo natural, nosso, dos nossos pais. Nós nos automanipulamos muitas vezes quando a gente busca uma zona de conforto. Sim, os sabotadores mentais. Quando a gente se auto-sabota, muitas vezes a gente se auto-manipula. Mas entender é se manter no centro para se questionar, saber aonde eu quero chegar e, inclusive, estimular isso no outro. Perfeito. E aí, dessa forma, poder influenciar, deixando claro quais são as intenções, porque uma influência verdadeira, quando ela realmente é voltada para uma intenção do bem comum, ela dura mais. Sempre irá durar mais. Perfeito. Então, influência leva em consideração o bem comum. O centro. Sim, exatamente. E a manipulação nem sempre leva em consideração. É uma a manipulação ela é alienada. Perfeito. Cara, não... Fechou. Depois dessa eu tô igual a Glória Pires no Oscar. Não sou capaz de opinar, cara, porque ela finalizou perfeitamente, cara. A grande diferença é entender o centro do outro e levar isso em consideração na hora de você usar os gatilhos, que o gatilho se torna algo que vai dar vida, daí não vai dar morte. Utilize com responsabilidade. Isso, com moderação. É isso aí. Gente, queremos agradecer, muito obrigado por ficar até aqui. E o próximo a gente vai falar sobre ambientes tóxicos. Tem que ver. Não, você não perda por esperar. Não perda. Corta! Grande abraço, a gente se fala. Valeu.